Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 8/8. Bom dia, Conceição. Tudo bem aí? Bom dia, Berorá. Natalina, bom dia. Bom dia, Isis. Bom dia, Grazi. Contra a melodia, contra a maré. Bom dia, Frick. Sou como Caetano, nado contra a maré. Só para fazer mais esforço. Bom dia, Rosana. Bom dia, Dene. Bom dia, Paulinha. Tudo bem, gurias? Tudo bem, guris? Bom dia, Ana Paula. Canção que conduz. É linda essa música, Branquinha. Isso aí é de 1989. Essa época eu estava loqueando em Pelotas. Jovem, fazendo arquitetura. Que espetáculo. Meio da faculdade. Bom dia, Eliana. Acho linda essa música. É uma delícia, né? Bom dia, Ângela. Bom dia, Amanda Yogni. Buenas, Stanley Souza. Oi, nega. Tudo bem? Então, esse é o Caetano com a sua Branquinha. É uma delícia essa música. Todo mundo bem? Todas bem? Todos bem? Alguém quer contar alguma novidade enquanto o pessoal chega? Alguma notícia? Não? Vamos pro Dharma? Então, notícias. Hoje é terça, a noitinha tem yoga, 18h45. 18h45 tem yoga. A gente não tá mais fazendo as aulas de terça-noite de meditação, porque eu tô com muita coisa. E aí eu tô fazendo só as aulas de quarta de manhã. Então, quem quiser participar, é só quarta de manhã, online presencial. Terça-noite eu extingui, porque eu chegava no final da noite acabadaço, assim. Bom dia, Kátia. Bom dia, Graça. Bom dia, mãe. Tudo bem aí? Dentro do possível? Bora, né? Vamos lidar com essa, né, mãe? Não tem outro jeito. Vamos lá. Então a gente está aqui, ó, Buda Rebelde. Editora Lúcida Letra, Paul Lopes Rinpoché. Estamos no capítulo 9, bem no meio do livro. Além do eu. Uma vez que temos uma experiência da ausência do eu, nossa confiança aumenta. Bom dia, Ana Teresa. Enquanto a nossa percepção sólida de um eu começa a se dissolver, os limites que separam o eu e o outro naturalmente também começam a se dissolver. Vocês lembram da prática que nós fizemos ontem da teia de Indra? Então a gente começa a perceber que não há limites. Descobrimos que não estamos mais separados por um muro, desligados do mundo. Bom dia, Carla. Quando conectamos essa nova abertura, a nossa dedicação original à liberação pessoal, descobrimos que podemos participar completamente na vida do mundo, até mesmo enquanto seguimos nos desfazendo de nossa perspectiva autocentrada de apego ao eu. É parar de olhar para o seu próprio umbigo, né? Esse apego, assim. Olhar que tem um mundo em volta da gente e as pessoas estão com os mesmos perrengues que a gente. Não tem ninguém melhor que o outro. Bom dia, Cassi. Entendemos agora que a viagem transforma o viajante. Tem o lema do pessoal que caminha, né, que faz caminhadas longas, assim, acima de 200 quilômetros, assim, né? Eu já fiz caminhadas de 200 quilômetros. O caminho se faz ao caminhar, né? Então é sempre um bom caminho.
O nosso caminho a essa altura passa a ser menos sobre chegar a um destino que chamamos de liberação, transformando-se em um estilo de vida. Não nos focamos unicamente em como nos livrar do nosso sofrimento pessoal. Isso pode nos surpreender, mas ao estudar a nossa mente, descobrimos o nosso coração. Ao libertar a nossa mente, abrimos o nosso coração e a nossa visão da liberdade naturalmente se expande para incluir os outros. É bem assim. Falando nisso, falando em Dharma aqui, ontem, depois que eu fui ver, completou 3 anos que nós estamos fazendo a leitura do Dharma. 3 anos, gente. Pensa. Bom dia, Mauro. E aí tem gente que está há 3 anos, né, Mauro? Uma galera aí, uma galera. A Ana Tereza, o Mauro, a Isis. Ih, vão dizendo aí, porque eu não vou lembrar de todo mundo. Que estão há 3 anos que a gente lê diariamente, né? No começo eram todos os dias, inclusive domingo, né? Primeiro ano da pandemia ali. Então ontem fez 3 anos. Da bomba de Hiroshima também, ontem fez aniversário, infelizmente. Mas nem vou falar. Onde é que eu parei? Em vez de buscar nos proteger da confusão e do caos, começamos a apreciar a confusão como algo cheio de oportunidade para treinarmos a mente mais um pouquinho. Então o budista vai gostar dessa ideia, assim, né? De que a gente tem que estar em meio ao caos para parar nossas arestas, né? De nada adianta fazer muita prática e ficar só sentado dentro de uma sala, ou, né, de um zendô, de um templo, meditando. Isso não serve para nada. Bom dia, Lu. Não serve para absolutamente nada, a não ser uma questão de evolução pessoal. E que ao mesmo tempo tu não evolui, porque tu não está, né, no mundo ali, roçando o mundo. Essa é a minha opinião, pelo menos. Então a gente tem que estar no mundo, tem que estar nessas questões do mundo e ver como é que a gente reage a isso. Daí é muito difícil. É difícil. As possibilidades, de fato, são infinitas. Bom dia, Laura. Por essa razão, deleitamo-nos em permanecer no mundo e trabalhar com os outros, e isso nunca se torna cansativo. Nossa experiência inicial de ausência de eu abre uma porta para uma nova apreciação pela gama completa da experiência humana. Porque é uma coisa meio que de propósito, assim, a gente encontrar barreiras na vida, né? Obstáculos, para treinar a prática. E não precisa procurar muito, né? Os obstáculos estão aí o tempo inteiro, tudo. Até o carro não funcionar quando tu está indo para o trabalho, pronto, já deu ruim. Esse deleite que surge concomitantemente com a nossa apreciação recém-descoberta é basicamente um aspecto do desejo, a mesma coisa que temos trabalhado tanto para superar. Até agora, o problema do desejo é que ele sempre esteve ligado ao apego e ao interesse para si próprio. Quando esse apego se solta, o desejo se transforma em uma energia que nos conecta aos outros. As suas qualidades de calor humano, interesse e entusiasmo ainda estão presentes, mas não são mais tão cegas ou impulsivas, já que não estamos interessados apenas em nossa própria gratificação. Há um potencial para generosidade, bondade e compaixão. Então, generosidade, bondade e compaixão, né? As 6 paramitas e as 4 incomensuráveis, né? Se a gente treinar as 6 paramitas, né? Generosidade, paciência, tolerância, alegria entusiástica, prajna paramita, né? Sabedoria. Se tu treinar amor, bondade, compaixão, equanimidade, enfim, as paramitas e as incomensuráveis, tá feito a liberação. A gente já teve um livro que a gente leu, né? Acho que foi da Pema Chodron, se não me engano, que era sobre as paramitas. Lembra? Essa expressão livre do eu e do desejo é mais gentil e mais aberta que a sua versão neurótica. Assim, o desejo deixa de ser um grande problema para nós. Domando e treinando a agressão. Então é isso, gente. O desejo não é ruim. Ruim é o apego ao desejo, às coisas, às ideias, a nós. Depois de trabalhar o desejo, temos que em seguida trabalhar a agressão. Ele está falando aqui dos kleshas. Tá? Então começou com desejo, né? Aí está falando da agressão. Aí para quem está mais ligado aí, né? Lembra que eu já falei, né?
Tem na roda tibetana do budismo tibetano, né? Tem na roda da vida ali uma representação simbólica, né? Que diz ser atribuído ao Buda, né? Que tem o galo, a cobra e o javali, né? O porco ali, bem no centro da roda, lembram? Então ele está falando dos kleshas. Os kleshas são esses obstáculos, né? E aí tem os três. O javali representa agressão, né? Representa a ignorância, desculpe, representa a ignorância, a vidya. Desculpe. O galo representa o desejo e a cobra representa a agressão. Então os três ali bem no centro. E isso faz com que comece a girar, porque a gente vai querer manter ou ter aversão das coisas. Manter a nossa identidade, manter algum bem, manter alguma, né? Ou ter aversão, né? E a gente usa desses clashes, desses movimentos para manter isso, ou apego, ou agressão para aversão, tal, ignorância de não ver o início do samsara. E aí e só dependendo de onde a gente movimenta, a gente vai estar em alguns dos reinos, dos 6 reinos, né? Dos deuses, semideuses, humanos, dos animais, fantasmas famintos e o reino dos infernos. São 6 reinos do budismo que se subdividem em vários outros reinos. Né, os infernos quentes, invernos frios, e aí vai. É um monte de coisa. Mas quando eu movimento, preste atenção nisso, quando eu tenho um pensamento, quando eu tenho um movimento de fala, né, on ahum, né, os três primeiros do caminho óctuplo e um movimento de corpo, de ação, né, gestual, seja o que for, quando eu movimento, eu tenho que ver em qual reino eu estou. Isso vai fazer toda a diferença para o movimento da roda samsárica. Todos os reinos têm uma dificuldade, mas tem alguns que são mais complicados. A ideia é que a gente esteja no reino do discernimento, que é o reino humano. Embora o reino humano possua ainda inveja, ciúmes, cobiça, raiva, todos eles, é o único reino em que a gente ainda possui o reino do discernimento, em que é uma possibilidade de compaixão. Porque o reino dos deuses e semideuses, a compaixão já se esvaiu. Né? Os animais para baixo são os reinos inferiores. Então o reino do meio ali, os humanos, né? Tá ali. E isso é interessante. Isso é interessante porque a gente vai fazer um movimento de fala, nós temos que olhar em qual lugar eu estou da base da minha mente. Nesse lugar é o movimento. E aí depois não adianta reclamar da regra do samsara, né? Da causa e efeito, do karma. Tu vai ter um resultado de acordo com aquele reino em que tu movimentou a roda. A roda ela é movimentada. E aí começa ela a girar. Ela vai girando o tempo todo. São centenas de rodas por dia. A roda da vida não é a tua vida inteira. Entendem isso? Não é uma vida inteira. Bom dia, Vera. Não é que tu começou a girar quando tu nasceu, ela está girando. Ela também. Porque daí é uma roda maior, dentro de um monte de rodinhas. Né? Tem uma roda maior, tem um monte de rodinha dentro. A maior é que tu nasce e vai morrer. Ponto. Isso é inevitável. Mas dentro dela tem várias que durante o dia a gente vai movimentando. A princípio é essa que nos interessa, as menores. Porque a gente pode ir modificando cada uma delas. Não que tu vai modificar a maior. O Buda modificou a maior, né? Porque ele teve a liberação. Atingiu o parinirvana, né? Liberação total. Mas a gente pode movimentar várias rodinhas da vida. Tudo bem? Faz sentido isso para vocês? Conseguem ver isso? Cada vez que eu não reajo a um klesha, né, uma emoção aflitiva, agressão, desejo, apego, violência, enfim, eu não estou movimentando essa roda. Quando pensamos na agressão, costumamos imaginar alguém claramente violento, uma demonstração explícita de raiva, por exemplo, onde alguém xingando ou alguém chutando uma lata de lixo. Bom dia, Tanara. É claro que esse é um nível superficial de agressão, fácil de se identificar e controlar. Os níveis mais profundos de agressão são mais problemáticos. São mais difíceis de reconhecer e de trabalhar. Ainda assim, uma mente de raiva, seja ela oculta ou expansiva, sempre é um obstáculo para a comunicação e nos torna insensíveis aos sentimentos dos outros.
Portanto, quando falamos aqui em agressão, estamos nos referindo ao estado mental subjacente que persiste em nossa mente e não apenas aos atos verbais e físicos expressamente raivosos. Então tem níveis de agressão, né? Agora se fala muito em relação tóxica, né? Isso é uma agressão, né? Ela tá ali, tá? Tu tá sufocando a outra pessoa, ou o patrão tá sufocando o empregado, ou a relação amorosa, né? Ou relação pais e filhos, filhos e pais. Sempre tem uma relaçãozinha tóxica envolvida ali. E nossa cultura, olha, vai falar aqui, há muita agressão passiva, que é essa a questão tóxica, né? Podemos levar conosco uma atitude de hostilidade e irritação, sem nem querer aumentar o tom de voz e sem gesticular de forma irritada. Às vezes ela surge da nossa necessidade de provar algo a alguém. Se alguém nos diz algo que fere nosso orgulho ou que nos intimida, às vezes sentimos que temos que revidar. Se nos descobrimos escrevendo e-mails longos para essa pessoa, tentando nos justificar a todo custo, isso é agressão. Não há nada de errado em querer deixar as coisas claras. Mas quando surge uma obsessão em torno de nos explicarmos, adentramos o reino da agressão. Olha que interessante isso, né? Esse ponto de vista. Isso pode nos levar ao caminho da raiva expressa, mesmo que de início estivéssemos apenas irritados. O bom mesmo é a gente deixar passar. É observar a sensação no corpo, né? Observar o calor aumentando, observar os impulsos de energia. É uma grande oportunidade de observar a mente trabalhando, a mente criando coisas. A própria semente do karma fluindo, assim, né, florescendo. Tu vai ver ela florescer. E aí tu vai ver as emoções reagindo no teu corpo. Isso é impressionante. Se a gente puder fazer isso, porque quem se manifesta é o ego ferido, né? É o ego ferido. Mas se a gente puder usar essa oportunidade de olhar, a gente vai ver que é só energia circulando. Só energia. Aí depois tu comparar com a energia, por exemplo, quando tu corre, quando faz uma atividade física. Uma energia de tesão, que seja, né, sexual. Uma energia... Tu vai comparando essas energias. E tu vai ver que todas elas têm a mesma fonte. Tem o mesmo movimento no corpo. O mesmo. O que muda é a relação da mente com a emoção envolvida. O que muda é isso. E é sempre o ego. Sempre uma necessidade de atender o ego. Em todas essas que eu citei. Todas elas. Uma necessidade de atender o ego. E aí tu vai vendo que são todas as mesmas sensações do corpo. Aí tu recua. Bom dia, Rosana. Tu recua um passo. Nossa, mas são as mesmas sensações. E se tu esperar um pouquinho, aquilo vai passar. Tu não vai ficar gerando tanto cortisol assim no teu sangue indefinidamente. É somente por meio do reconhecimento de nossa agressão e trabalhando de forma consciente com ela que começamos a abrir os nossos corações. E essas práticas são muito eficientes, assim. Aí depois tu vai lidar com práticas para dor, tu vai lidar com práticas para essas emoções. Todas elas passam. Podem testar. Não tem nenhuma que persiste. Porque existe uma coisa chamada impermanência. É impossível que algo permaneça existindo para sempre. Tem um tempo. E aí a gente testa a paramita da tolerância. Aí tu vai testando a tolerância. Aí tu vai testando a autocompaixão, generosidade consigo. Tu vai observando tudo isso. Tu está treinando, é um treino. Não estamos mais a sós, contemplando o nosso sofrimento pessoal e trabalhando por nossa liberdade individual de maneira particular. Uma vez que vislumbramos o que está além do nosso apego ao eu, nossos olhos ficam mais abertos. Bom dia, Gabi. Não só vemos o que está à nossa frente e o que acalma a nossa mente e faz com que os nossos ocupados pensamentos descansem, mas fitamos o horizonte. Agora vemos a completude, a energia e o espetáculo lúdico de um mundo vasto. Viu o que eu falei? Aí tu vai observar essa energia. E aí quando tu vê, aquilo lá tudo vai se dissolvendo na tua frente assim.
e tu vê que tu só estava seguindo uma energia. Não importa se tu tem razão ou não. Isso não entra em questão. Né? Até mesmo se tu tem razão, deixa passar. Melhor ainda. Melhor ainda. Percebemos que sem abandonar o nosso objetivo de liberação pessoal, podemos ir até os outros e incluí-los em nossa aspiração pela liberdade e nosso compromisso de atingi-la. Então, ir até os outros significa que quando... Tem que entender uma coisa, gente. Que quando eu movimento a energia da raiva, como ele está falando aqui, eu movimento... Olha a importância disso. Bom dia, Mirna. Olha a importância disso. Talvez vocês não tenham se tocado disso. Mas é importante que eu cite. Prestem atenção. Quando eu movimento uma energia da raiva e eu não observo, não controlo essa energia e deixo ela, né, acontecer e faço alguma coisa com o outro, com outra pessoa, eu não só estou alimentando o meu karma, como eu estou também dando possibilidade de alimentar o karma do outro. Então eu estou causando um problema de karma dobrado. Tem tudo isso ainda. Porque eu estou alimentando a possibilidade que o outro também manifeste o seu karma ruim. E se tu tem a coerência, se tu tem a consciência, e tu é um praticante, ou tu tem um pouquinho mais de estabilidade, é o teu dever impedir que o teu karma, né? Mas se tu não consegue, tu tem que lembrar do outro. Se tu não tem tanta autocompaixão assim contigo, tenha compaixão, né, com o outro. Pai, vou fazer com que ele movimente o karma dele, só por causa do meu ego ferido. E aí a gente vai lá e diz, não, mas ela merece, ele merece, essa pessoa merece. Aí começa a roda do samsara. Aí começa o ciclo interminável do karma que nunca vai cessar. E aí vão dizer, você pode estar se perguntando, tá, mas aí o karma surge. O que eu faço? Pacifica. Quando o karma surge, né, quando surge essa semente, o que a gente tem que olhar é dizer, nossa, surgiu. Surgiu e por algum motivo isso surgiu, alguma vez eu criei essa situação para que surgisse, eu criei. Não foi Deus, não foi ninguém. Fui eu criei. É responsabilidade minha e agora eu vou ter que... Mas eu tenho a chance de continuar regando ou pacificar. Pacificar é não aumentar essa semente, porque ela sempre vai existir, até tu morrer. E depois também. Ela sempre vai existir. Então não te preocupa, ela surge. Faz sentido isso para vocês? Já se deram conta disso? Então, quando tiver alguma ação, lembrem que essa ação envolve o outro. E você está aumentando. Aí depois tu diz, eu te amo, meu amor, não sei o quê. Não, se amasse, tu não, né? Tu cuidava para não. Né? Estou dizendo que eu não faço isso. Óbvio que eu faço. Mas é um treinamento. Como diz o Thich Nhat Hanh, estamos treinando. Uns estão treinando mais, outros estão treinando menos. Só isso. Da mesma forma que antes trabalhamos com... Aí tem uma coisa na religião católica que é interessante também, né? Se tu não cuidar, tu vai para o inferno. É verdade. Porque se tu não cuidar, não vigiar, né? Não vigiar isso, tu vai para o inferno. Né? No budismo também tem isso. Não é um inferno físico, não é que tu vai morrer, vai para um lugar... No budismo não tem isso. Tu vai para o lugar da mente. É um lugar da mente, que é o inferno. Cuida porque tu vai para o inferno. Tá certo, vai para o reino dos infernos. É para os reinos inferiores. Da mesma forma que antes trabalhamos com o desejo, agora trabalhamos com a raiva, ainda indomada e até certo ponto não treinada. Colocamos a nossa presença mental e a nossa consciência em nossos pensamentos e sentimentos irritados e nas formas que escolhemos para expressá-los. Também contemplamos a nossa raiva, analisamos essa raiva e tentamos reconhecer a sua qualidade de ausência de eu. Então a gente olha para os sentimentos, olha quanta coisa tem que olhar numa prática de raiva, desejo, qualquer prática. Tu olha primeiro, tu vai olhar a sensação de energia, o que movimentou. Foi uma pessoa, foi uma situação, foi um e-mail, foi uma coisa. Né? E aí tu vai olhar para a sensação do corpo. Aí depois tu vai começar a ver que aquilo se dissipa. Leva tempo, mas se dissipa. Tu vai ver as sensações como dor, como tensão, como calor, como enfim... Né? Tu vai vendo tudo isso, sensações. Okay? Aí sentimentos. Quais são os sentimentos que eu estou tendo? Quais são as emoções? Emoções é diferente de sentimento. Então as emoções são raiva, medo, né? Aí tu vai tendo essas emoções, nesse caso raiva. Aí tu observa isso. Aí tu vai dirigir o objeto.
Aí tu vai ver a prática, tu vai praticar a vacuidade. Porque tu vai olhar para aquele objeto, pessoa, emprego, situação, e-mail, mensagem, não importa, objeto, ok? Aí tu vai olhar para aquilo e ver que aquilo não tem uma realidade intrínseca inerente a ela, substância sólida, ou seja, não está nela. Ah, mas está assim, aquela pessoa me fez mal, aquela pessoa é ruim, aquele emprego me faz mal. Sim, mas aquele mesmo emprego é bom para outra pessoa, aquela mesma pessoa é boa para outra pessoa. Entende? Não está naquela pessoa, não está naquela situação. Aí tu olha para aquilo e vai quebrando. Tu observa, mas aquela pessoa, né, não está nela, ela não está me irritando, eu que estou me irritando, né, com a situação. Por que eu me irrito? Aí surge a observação da consciência observando o ego. Olha que legal. A chance que a gente tem de praticar. Tudo isso acontece rápido. Tu vai praticar a vacuidade depois. Primeiro tu vai dar uma pausa. Ah, mas na hora tu dá uma pausa. Só a pausa já é o suficiente. Aí o resto vai dar um desdobramento. A Lu escreveu, quantas vezes alimentamos nosso karma sem pensar? O dia inteiro. Há uma conexão, para terminar aqui, há uma conexão indireta entre a ausência de eu e a compaixão. Essas duas experiências são a chave para o resto de nossa jornada e cada uma delas se torna mais poderosa quando a outra se fortalece. Bom dia, tá? Então é isso. Quanto mais tu trabalhar o aspecto de compaixão, mais tu vai trabalhando a ausência desse eu. E a ausência do eu não é que tu vai virar uma ameba. Bem pelo contrário. Tu vai ter atitudes extremamente direcionadas, justamente por compaixão aos outros e autocompaixão. E que não tem mais nada a ver com ego. Embora possamos trabalhar com elas separadamente, não é possível efetivamente separá-las uma da outra ou separá-las dos efeitos que produzem sobre nós. Descobrimos que, quanto mais abrimos nossos corações, mais apreciamos nossa mente, mesmo com toda a sua confusão. E quanto mais apreciamos a nossa mente, mais apreciamos os outros e as riquezas do mundo, mesmo com toda a sua confusão. É assim que descobrimos a alegria em nossa vida cotidiana. Estão vendo como é que é a prática de meditação? Essa é a meditação. Não é só sentar e ficar ali curtindo a vida, a sensação. Isso é o começo, isso é a estabilização. Mas aí quando surge, aí tu tá, mas não surgiu nada para eu praticar. Fica sentado. Não 10 minutos, fica sentado 15 minutos, 20, 30, 1 hora, 2 horas. Tá? 1 hora. Aí tu vai ver surgir. Aí vai surgir. Pode ficar tranquilo, não precisa se esforçar muito. Vai surgir irritação. E aí tu lida. Pode ser uma irritação consigo. Quando eu estou falando do outro, também o outro somos nós, né? E aí tu vai lidar a irritação consigo. Que é justamente, não estou conseguindo ficar sentado para meditar, não consigo fazer isso, não sei o quê. E aí vem esse aspecto, porque tu está tendo raiva consigo. Aí tu trabalha isso. Quanta coisa, né? Não é mole. Faça uma inspiração profunda. Soltem pela boca. E para aqueles que estão pensando, eu não consigo fazer isso, já começa a prática aí. Vai observando as sensações no corpo enquanto pensa isso. Como é que está teu pescoço, teus ombros, o abdômen, a testa? São regiões que tensionam quando a gente está com esses pensamentos. Começa observando essas sensações do corpo.
E o primeiro passo é observar se elas permanecem, se essas sensações permanecem, essas tensões permanecem, ou se elas se dissolvem. Fica observando, escolha uma na testa, nos ombros, pescoço, abdômen, lombar, e vá observando cada uma delas, pelo tempo que for preciso. Quando elas começarem a se dissolver, vá observando junto os sentimentos. Quais os pensamentos que surgem? Esse é o início da prática. Para quem vai permanecer, permaneça observando. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todos, todes, que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia e até amanhã.